Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não faz parte dele, clique em inscrever-se e faça parte dessa comunidade, tá bom? Pois bem, hoje eu trago para você a segunda dica do que você deve fazer na quarentena, ou isolamento social, confinamento, enfim, o termo você pode escolher, porque afinal de contas a gente já passou de 40 dias, tá? O texto para isso é o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, versos de número 1 a 11, mas eu só estarei lendo o verso de número 5 e 6, tá bom? Diz assim a palavra: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. É isso que diz a palavra do Senhor. Nesse período de isolamento, de confinamento, as pessoas estão mais em suas casas, né? Algumas estão o tempo todo em suas casas, porque não estão saindo para mais nada, então estão o tempo todo em suas casas. Então, a violência, os conflitos familiares e entre vizinhos tende a aumentar, né? Porque eles estão mais tempo juntos, então tem mais tempo junto, então naturalmente os conflitos eles acontecem, né? Esses dias eu estava passando canais aqui em casa, na TV, e de repente eu vi uma briga entre vizinhos, os vizinhos se batendo mesmo, né? O que tinha acontecido? Alguém filmou enquanto os vizinhos brigavam e tinham passado essa gravação para a reportagem. A reportagem estava mostrando isso na TV e estava dizendo lá no final daquela reportagem, né, que o número de brigas e violência familiar e entre vizinhos aumentaram bastante em decorrência desse confinamento por conta do Covid-19. Ou seja, as pessoas estão mais tempo juntas e isso acaba gerando conflitos. Qual é a dica que eu trago para você? E essa é a segunda dica. E falando nisso, se você ainda não viu ainda a primeira dica, eu vou colocar no card aqui para você ver o vídeo que está falando sobre a primeira dica de como do que você deve fazer no período de confinamento, né, na quarentena, também extraído do Evangelho de Mateus capítulo 4. Qual é a segunda dica? Não aceite provocação. Não aceite provocações. O que o diabo estava fazendo com Jesus no texto? Estava fazendo provocar Jesus. O que o diabo estava fazendo nada mais é do que provocar Jesus. E se Jesus não fosse sábio, ele teria cedido àquela provocação. E se ele cedesse àquela provocação, viria outra provocação, que geraria outra provocação ao ponto de Jesus se descontrolar e colocar o seu ministério, o seu propósito de vida aqui na terra a perder. Então, queridos, nós devemos ser como Jesus, nos controlar, não cedermos à provocação. Jesus ele poderia ter se jogado, se lançado do alto do templo? Claro que poderia. Ele poderia sair voando de lá, ele poderia se teletransportar de lá para o outro lugar, ele poderia fazer isso. Mas por que ele não fez? Porque aquilo não acrescentaria em nada ao seu ministério, ao seu propósito de vida. E nós devemos ser como Jesus, seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Se uma provocação não vai te levar a nada, não vai acrescentar nada à sua vida, então não aceite ela. Não aceite provocações. Eu vou te dar um conselho. Quando alguém vier te provocando, dizendo mentiras ao seu respeito, fique em paz. Sabe por quê? Porque quem deveria saber a verdade sobre você já sabe, que é você e Deus. Então fique em paz. Não aceite a provocação. E quando alguém vier te provocando, dizendo verdades ao seu respeito, o que você deve fazer? Fazer nada. Porque você e Deus também sabem aquilo que é verdade sobre você. Então, não ceda à provocação. Não faça isso. Eu vou terminar com um exemplo que eu ouvi de um historiador e filósofo, Leandro Carnal. Ele disse o seguinte, que um dia ele dirigindo, sem querer, distraído, ele acabou fechando um outro motorista. E aquele motorista ficou muito irritado
e chamou a mãe dele de vários nomes. E aí ele olhou aquilo e o que ele fez? Ele não fez nada, sabe por quê? Porque ele disse o seguinte: ele sabia quem era a mãe dele, ele conhecia a mãe dele e sabia que tudo aquilo que aquele rapaz tinha dito sobre ela era mentira. E ele disse que se fosse verdade o que aquele rapaz disse sobre sua mãe, se fosse verdade, ele também não faria nada, porque aquilo seria apenas uma constatação daquilo que ele já sabia. Portanto, querido, não ceda à provocação, não aceite provocação. Seja sábio como Jesus. Que Deus te abençoe.